Aqui quem está falando é Danilo Santana, eu sou gerente de contas aí da Advantech Brasil e trabalho focado aí no segmento de cidades inteligentes, né, Smart City. Né, e hoje, junto com nossos colegas, o Hudson e o Yuri, nós vamos fazer um bate-papo aí, falando um pouco de soluções de prevenção, né, da infecção do coronavírus, utilizando sistemas de vídeo e inteligência artificial. Né? Então, primeiramente, também gostaria de agradecer a todos vocês por estarem participando do nosso webinar, né? E vou passar a palavra aí para o Hudson e para o Yuri, para eles também poderem se apresentar. Bom dia a todos. Eu sou o Hudson, sou Riolino, trabalho na Advantech como analista de aplicação. E hoje a gente vai falar um pouco das nossas soluções de prevenção de infecção voltada bem para o coronavírus e utilizando inteligência artificial. Oi, bom dia. Eu sou Yuri Gomes, né, gerente de contas da Advantech, aqui voltado para o segmento de logística e transporte. E nesse bate-papo a gente vai tentar abordar um pouco, apresentar um pouco essa solução com uma sinergia dentro desse segmento, né? Ver como que a gente consegue ter uma melhor aderência. Ah, show de bola. Valeu, pessoal. Obrigado aí pelas apresentações. O Hudson, então falando um pouquinho mais aí da solução, né? Você consegue dar um briefing para a gente, um resumo aí do quais são essas soluções e como a gente pode aplicar ela aí nesse momento de pandemia? Vamos sim. Vamos falar das nossas soluções, né, que a gente chamou de solução de prevenção de infecção, né, voltada aí para essa questão do coronavírus, né, utilizando o nosso sistema de inteligência artificial. E antes de a gente começar a falar propriamente das nossas soluções, né, falar um pouco da importância de se ter um sistema de prevenção de infecção voltado para o coronavírus, porque alguns dados que a gente levantou, né, que está no site do Ministério da Saúde, infelizmente aí a gente tem, até o dia 3/6, a gente tem quase 600 mil casos de coronavírus já notificados no Brasil, então é um número elevado, um dos maiores do mundo. E o que mais deixa preocupado é essa questão do contágio, né, da taxa de contágio da doença, né? Tipo, foi feito um estudo e essa taxa de contágio é de 2 para 81, de 2,81. Quer dizer o quê? Que uma pessoa pode infectar pode infectar até 3 pessoas, né? Quase até 3 pessoas. E esse é um número elevado, um dos maiores do mundo, então tem uma certa preocupação. E verificando as informações aí que a gente que tem acompanhado no noticiário aí, tá tendo um levante muito forte aí para reabrir o comércio, né? Lógico, com algumas restrições, né? E com essa flexibilização do comércio, essa reabertura, então você ter um sistema que funcione para prevenir, para tentar dar uma segurança maior para as pessoas é muito importante, né? Falando ainda um pouco do Covid, né? Uma das nossas soluções que a gente está tratando, ela trata bem da questão da leitura da temperatura da pessoa, das pessoas, né? Porque a febre, ela é um dos principais sintomas do coronavírus, tá? Então a gente tem a febre aí como 98% aí das pessoas com Covid apresentam esse quadro de febre, então é um dos parâmetros que a gente vai conseguir analisar aí para verificar se as pessoas podem ou não entrar no lugar fechado aí para a gente poder fazer esse monitoramento, tá? Agora falando um pouco mais aí das soluções que a Advantech criou, né? A gente criou duas gamas de solução, assim, pensando um pouco em seleção de pessoas e um pouco de monitoramento dessas pessoas, né? Dos indivíduos. Então eu tenho um sistema que a gente chamou de sistema de triagem de febre para visitantes, que usa uma câmera termográfica para fazer a aferição da temperatura das pessoas, né? Isso em massa. Um sistema de rastreamento de infecção, que é um tracking. Por exemplo, a partir do momento que a pessoa, pelo reconhecimento facial, entra no estabelecimento e ela apresenta um grau de uma temperatura normal, ou depois ela foi diagnosticada com Covid, você sabe quem é essa pessoa, você rastrear possivelmente com quem essa pessoa teve contato, então você consegue certificar quem possivelmente possa ter pego ter contraído a doença, olhando um pouco mais de monitoramento e localização das pessoas, né? Uma das flexibilizações do comércio,
vai estar muito atrelada à questão de número de pessoas por metro quadrado dos estabelecimentos. Então, eu preciso saber quantas pessoas tem dentro do estabelecimento. E para isso eu não posso ficar fazendo manualmente, não é viável. Então, a gente tem um sistema que vai fazer essa contagem das pessoas em tempo real, as pessoas que estão entrando e saindo, para mostrar o tempo, para mostrar em tempo real quantas pessoas tem numa loja ou em algum estabelecimento que tem algum tipo de restrição. Falando um pouco mais de monitoramento, do sistema de monitoramento e distanciamento social, é um sistema onde eu consigo verificar que as pessoas respeitam o distanciamento, né, a segurança de 1,5 m a 2 metros, então a gente vai ver se as pessoas estão respeitando e evitando qualquer tipo de aglomeração. Tá? Então eu consigo verificar isso pela imagem. Tá, Hudson, muito boa essas 4 soluções aí. Eu vejo que nesse primeiro slide, né, essas 4 soluções, elas estão, principalmente as 2 primeiras, elas estão bem dentro desse plano novo aí do governo de São Paulo, né, que eles vêm chamando de Plano São Paulo, né, que para fazer a reabertura aí dos estabelecimentos, né, principalmente os grandes centros, né, como shop centers, eles têm que ter ali uma aferição da temperatura, né, e também vai ser, vamos dizer assim, delimitado, né, a quantidade de pessoas por área, por metro quadrado. Então, eu vejo que esses 2 primeiros sistemas ali, o sistema de triagem para a febre de visitantes e o sistema de monitoramento de ocupação, eles estão bem dentro dessas normas, né? E pensando assim, Isso. aonde que a gente consegue aplicar mais essas soluções aí, tirando os grandes centros como o shopping center? Tá, vamos falar um pouco agora das verticais onde a gente pode utilizar. Então, onde tiver qualquer tipo de controle de acesso de pessoas, pelo mínimo que seja, que eu consiga criar um fluxo de pessoas, eu consigo utilizar. Então, pensando na área de transporte, estação de metrô e ônibus, qualquer ponto, algum lugar que eu possa ter um controle de pessoas, tá? Pensando para o lado de varejo um pouco, pensando um pouco em shopping, igual o Danilo falou, então um supermercado, uma loja de varejo, um lobby de hotel, onde eu consigo monitorar um fluxo de pessoas, eu consigo utilizar. Até no hospital para fazer a triagem dessas pessoas, tá? Lembrando que não é um equipamento médico, né? É só fazer essa triagem, a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais na frente, tá? Pensando também em controle de acesso de escritórios, né? Que parece que nessa retomada aí, um dos critérios é a questão da volta dos escritórios, né? Então, eu preciso ter uma triagem de quem realmente está apto a trabalhar, quem não está, então eu consigo fazer isso na recepção do prédio. Então, assim, resumindo, onde eu tenho qualquer tipo de controle de acesso de pessoas, eu consigo estar utilizando esse sistema, tá? Agora a gente vai entrar aqui falar um pouco mais sobre cada sistema, né? Falando da questão do hardware, de aplicações, de como eu vou conseguir como que eu vou conseguir instalar esses sistemas, tá? Então a gente vai começar pelo sistema de triagem para febre de visitantes, né? Que é o sistema onde eu uso uma câmera termográfica, né? Que eu consigo monitorar, eu consigo validar a temperatura das pessoas. Cada pessoa, né? Tipo, ela utiliza a tecnologia que cada pessoa emite calor, né? Todo mundo emite constantes radiações de calor e eu consigo através a câmera termográfica, ela converte essa radiação enfermeira no valor de cinza, ela cria uma tabela de nível de cinza e eu consigo estabelecer a temperatura das pessoas, tá? Então, é uma câmera termográfica que vai fazer a aferição e eu vou aquisitar essas informações e trabalhar ela no nosso software de uma forma amigável que você consiga rapidamente verificar essa temperatura e quem é a pessoa que possivelmente pode estar com uma temperatura a temperatura fora do padrão, fora do normal, né? Falando mais agora um pouco sobre o procedimento dessa triagem, né? Como é que a gente vai conseguir fazer isso, tá? Então, basicamente, eu preciso criar um canal, né? Um canal onde que eu garanta que as pessoas passem em frente à câmera, tá? Então, eu preciso garantir que essas pessoas vão passar em frente à câmera para fazer a aferição. Lembrando que não é um equipamento médico, tá? É um equipamento para fazer triagem de grandes volumes, né? Porque hoje essa aferição é feita somente por um termômetro médico profissional. Com isso, hoje você até consegue fazer isso, mas causa uma certa aglomeração, porque você acaba criando uma fila, porque o volume não é rápido, né? O tempo de aferição do termômetro médico é um pouco lento. À medida que essas restrições forem diminuindo,
e as pessoas, o fluxo de pessoas aumenta, eu não vou conseguir mais fazer, eu vou acabar causando aglomeração, eu quero acabar com a aglomeração. Então, eu preciso de um sistema que eu consiga ser mais rápido nessas leituras, tá? Então, o sistema vai fazer essa triagem, se alguém apresentar uma temperatura fora do normal, aí eu abordo a pessoa calmamente, falo com ela, converso, utilizo um termômetro médico profissional e faço a aferição e a confirmação se ela tem ou não a temperatura acima do normal. Então, Hudson, só uma dúvida. Você falou dessa questão de ter uma eficiência melhor. Isso quer dizer que a câmera ela consegue medir mais de uma pessoa ao mesmo tempo? Tem algum limite mínimo de pessoas? Ou até um tempo de leitura, né? Para que ele seja um pouco mais eficiente? Tem sim. A câmera ela consegue ler até 30 rostos de uma vez. Então, assim, eu consigo fazer uma leitura de 30 rostos simultâneos e cada tempo de leitura eu demoro em torno de meio segundo. Então, assim, é um volume muito rápido de pessoas, é um volume muito rápido. É rápida a leitura, né? Uma leitura rápida de meio segundo por rosto. Então, é bem rápido. Então, eu consigo botar no corredor ali que as pessoas vão, porque eu garanto que as pessoas passem em frente à câmera e ela vai conseguir fazendo a leitura e analisando essas pessoas, tá? Então, por isso que esse canal de triagem ele não precisa necessariamente ser uma fila indiana, ela pode ser uma linha, eu só preciso garantir que as pessoas passem em frente em frente ao distanciamento focal da câmera, que varia entre 80 centímetros a 2,5 metros, dependendo um pouco dependendo do tipo da câmera. Eu vou falar sobre isso no próximo slide, sobre o tipo da câmera, tá? Ô Hudson, e então, até falando aí a questão você vai entrar na câmera, eu tô com uma dúvida aqui. Eu gosto de tomar um chimarrão, e se eu adentrar o shopping com uma cuia de chimarrão na mão, ele vai pegar a temperatura? Como que funciona isso daí? Vai detectar que eu tô com febre? Como que funciona isso aí? Não vou poder entrar no shopping? Vai poder sim, porque a câmera, a aferição, né, a medição da temperatura é feita só no rosto. Justamente por causa disso, justamente para outras fontes de calor, possíveis outras fontes de calor, não atrapalhar a leitura, tá? Então, assim, se você tiver com uma cuia na mão de chimarrão quente, tiver com o celular carregando com o power bank, ele tiver com a temperatura, aumentar a temperatura, isso não vai interferir na leitura, porque a leitura é feita somente no rosto, tá? Então, justamente para não causar nenhum falso positivo ou falso negativo nesse sentido, entendeu? Tá, e até uma outra dúvida aqui que surgiu agora. Por exemplo, a gente vê aqui em São Paulo, né, e até está crescendo muito nos outros estados, o pessoal vai no shopping e leva o pet, né, leva o cachorro, leva o gato, e geralmente o gato e o cachorro ele tem uma temperatura corporal diferente da temperatura do ser humano. Como que fica essa questão aí para a câmera? Ela consegue identificar o que é cachorro, o que é, vamos dizer assim, o que é pet, o que é o ser humano para fazer a aferição? A câmera acaba fazendo a aferição de qualquer corpo que emita radiação de calor, tá? O sistema, quem vai fazer essa analogia se é um ser humano ou não, ele vai pegar o rosto, vai ser o sistema e o operador do sistema, né? Que vai estar com a tela, um segurança que vai fazer essa triagem. Mas assim, sim, a câmera vai pegar a temperatura do pet, mas assim, não vai considerar por conta do padrão que é um pouco diferente do ser humano, tá? Mas assim, repetindo, a câmera ela pega qualquer fonte de calor, qualquer fonte que irradia calor. Mas a aferição, como ela é feita no rosto, ela vai descartar a aferição que foi feita em um animal, no pet, nesse caso. Tá, show de bola. Voltando aqui um pouco da questão da câmera, tá? Então, eu tenho dois tipos, tá, de câmera hoje. A gente trabalha, até tinha falado anteriormente da questão da distância focal lá de 0,8 centímetros, de 80 centímetros até 2,5 metros. Isso vai variar de acordo com a lente, tá? Eu tenho uma câmera com a lente de 3 milímetros e de 6 milímetros. A de 3 vai de 80 centímetros a 1,5 metro, a de 6 milímetros de 1,5 metro a 2,5 metros, tá? Então, essa é a diferença, o que vai fazer a diferença do distanciamento focal, tá? A questão da temperatura que o Danilo falou, então, ela é feita só no rosto, então eu tenho uma precisão muito maior. E essa câmera ela possui dois canais, tá? Eu tenho tanto o canal óptico, né, que é o canal que é o canal onde vem a imagem convencional, e o canal da câmera térmica, por isso que ela tem duas lentes, tá? Ela tem uma precisão
da temperatura, da análise de temperatura de meio grau, para mais ou para menos. Tá? Então, essa precisão eu consigo aumentar, essa precisão se eu incluir um dispositivo que eu aumento a precisão, né, um acessório que aumenta a precisão, eu consigo chegar até 0,3 graus para mais ou para menos. Tá? Voltando a falar de uma questão importante da câmera, a questão da leitura, né, ela consegue ler até 30 rostos simultaneamente, e cada leitura demora em torno de meio segundo, então assim, é uma leitura bem rápida, tá? Então esse aqui é um pouco falando da câmera em si, agora a gente vai falar um pouco do software, né? Então é um PC que vai ter um software integrado, onde eu consigo fazer algumas análises ali das imagens. Então no campo 1, que é a questão da leitura ótica, onde eu vou mostrar as imagens em tempo real de tudo o que está acontecendo, tá? No campo 2 ali, eu tenho um alerta da pessoa que for, ali vai ficar o campo onde a pessoa possivelmente teve uma temperatura, foi aferir uma temperatura maior, então ela vai ficar ali no canto, foi detectado. E no campo 3 é onde eu tenho uma linha do tempo, ele vai aferindo as pessoas, eu vou analisando, vou olhando, então é onde eu consigo ver quem são as pessoas que estão entrando e a temperatura de cada um. Eu consigo também verificar a questão de máscara, tá? É importante frisar que se a pessoa está de máscara ou não, ela vai dar um Vzinho no campo direito, ela vai dar um Vzinho se a pessoa está de máscara ou não. Atrelado a esse sistema em verde, redonda, eu consigo atrelar a um outro sistema da Advantech, que é o sistema de reconhecimento facial. Que ela... Então, desculpa te interromper aí, só para entender. Imagina. Então, quer dizer o quê? Se a pessoa tiver de máscara, o sistema já faz esse reconhecimento? Sim. Já consegue apontar se está de máscara ou não, então? Isso. Ela vai ficar em vermelho se a pessoa não tiver de máscara, porque uma das restrições é justamente a questão do uso da máscara dentro dos estabelecimentos. Então, ela vai conseguir checar se a pessoa está de máscara, se ela está apta a entrar ou não. Então, a aferição vai em cima da máscara e da temperatura. Se a pessoa tiver de máscara com a temperatura ok, vai dar um PES ali, ela vai conseguir passar, ela vai estar liberada. Caso ela não tenha a câmera, não tenha a câmera mostra que ela não tenha a máscara, ela vai dar uma informação que ela está sem máscara, provavelmente alguém vai chegar nela e falar assim, ó, por favor, uso da máscara, alguma coisa do tipo. E eu estava falando a questão do controle de acesso também. O reconhecimento facial, com um pré-cadastro, né, com a autorização das pessoas, um pré-cadastro, eu consigo cadastrar as pessoas, isso pode ser usado, por exemplo, num lobby de escritório, onde eu sei que todo mundo que entra e que sai, que eu tenho um cadastro de todo mundo, eu já consigo verificar se a pessoa tem acesso, independente de temperatura ou não, tá? Isso é só o controle de acesso. Então, eu consigo realmente fazer um controle bem específico das pessoas com esse sistema, tá? Então, se eu entendi bem, essa questão do controle facial, né, do reconhecimento facial, se eu tenho um pré-cadastro, um sistema ele vai me reconhecer e aí vai poder me permitir ou não, independente da temperatura, de adentrar num certo ponto, é isso? Isso, ela vai te dar algumas informações, tá? Por exemplo, o Yuri tem um cadastro, ele chega lá no prédio da Advantech e o segurança já olha, ó, eu sei que é o Yuri porque o Yuri já tem um cadastro, então já está apto a entrar. O que eu sei que ele tem acesso ao prédio, só que se ele tiver com a temperatura elevada, provavelmente ele vai barrar a sua entrada, justamente por conta da temperatura. Então são dois controles que eu consigo fazer. Eu consigo saber se a pessoa é apta a entrar independente da temperatura ou não. Tá? Então eu consigo fazer, realmente é um controle de acesso que eu consigo fazer. Atrelar ao sistema de verificação de temperatura a um controle de acesso pelo reconhecimento facial. Certo? Tá, nesse caso aí, a gente consegue fazer isso via sistema ou tem que ter o segurança ali para barrar o acesso da pessoa com a temperatura normal? Então, eu consigo fazer, o controle pode ser feito pelo segurança, né? Se a pessoa vai olhar na tela e vai ver, ou posso integrar esse sistema com um sistema de catraca já existente, tá? Então, se o prédio já existe, às vezes ele já tem um controle de acesso já a um sistema, eu consigo integrar meu sistema de reconhecimento facial nesse sistema e esse sistema vai fazer a abertura ou não de uma catraca, possivelmente, tá? Eu consigo fazer por projeto, a gente consegue verificar essas informações e unir os dois sistemas, tá?
mas depende do sistema já existente, né? O nosso sistema ele não vai liberar, o sistema nosso não vai liberar ou não a catraca, tá? O que vai liberar é um sistema existente, a gente inclui o nosso sistema junto, tá? Tá, entendi. Não, com certeza. Agora a gente vai falar um pouco questão de instalação, tá? Então, voltando naquela telinha da triagem, né? Como é que é feito o procedimento. Então, eu crio um canal onde eu garanto que todas essas pessoas passem em frente à câmera, tá? A câmera tem que estar aí 1,5 m a 1,70 m de altura. Eu foco ela nesse canal, tá? Aí a questão da distância focal ali, do distância do alvo vai de 1 m, 2,5 m, dependendo daquelas duas câmeras que eu falei lá atrás, né? De 3 mm ou de 6 mm, tá? A questão, eu deixo um campinho do lado ali para as pessoas fazerem aferição com termômetro, se ela for pega, e eu tenho um monitoramento, né? Por uma pessoa monitorando aí, verificando em tempo real como é que está o fluxo dessas pessoas, se as pessoas estão realmente com febre ou não, tá? Então, esse aqui é um... E aí eu tive uma dúvida aqui, que nem vendo até as figuras passadas, né, acompanhando esse bate-papo, pelo que eu pude perceber, a maioria das instalações é na parte interna. Eu não poderia fazer essa instalação na parte externa do estabelecimento? Então, a gente recomenda utilizar essa câmera, até eu ia falar da questão da referenciação, utilizar ela em ambiente interno, porque o vento ou qualquer intempérie, ela pode causar um problema na leitura, tá? Se eu tiver um sol direto na câmera, então por isso que a gente indica a utilização dessa câmera em ambientes internos, sem acesso a um sol extremo, forte, direto, ou até um vento direto que possa causar algum tipo de intempérie até no próprio corpo da pessoa, até ou na própria leitura da câmera, tá? Então a gente recomenda esse uso aí interno, então aonde tem controle de pessoas na parte interna. Então essa é a recomendação que a gente te pede para usar, tá? Aqui na referência de instalação está mostrando o Blackboard, que é o acessório que ele potencializa a câmera aí, que é uma fonte de calibração, né, que ela calibra ali e consegue ter você consegue ter uma precisão maior da leitura para 0.3, tá? Essa câmera, o Blackboard só precisa ligar, tá? Não precisa ligar a internet, nada, nem na própria câmera, é só ligar ele, que a própria câmera utiliza ele como fonte de calibração, tá? Certo? Agora eu vou falar vamos voltar um pouco agora para falar um pouco da arquitetura, tá? De como esse sistema pode ser instalado e os requisitos, né? O que você precisa para instalar. Então, basicamente, eu preciso ter as câmeras, né? As duas câmeras termográficas, então eu tenho elas aqui. A distância focal, 1,5 m, 2,5 m, conforme eu havia falado, da câmera de 6 e a câmera de 3 mm. Eu preciso de uma infraestrutura de rede, nesse caso aqui eu posso usar um switch PoE, que é o switch que vai alimentar essas câmeras, ou eu posso usar um switch convencional e alimentar essas câmeras direto com 12 volts, com uma fonte de 12, eu tenho essa opção, tá? A câmera tem esses dois tipos de alimentação, ou 12 volts direto, ou eu posso usar um switch PoE que vai fazer essa alimentação. E os PCs, onde vai estar o sistema embarcado ali com a solução, tá? Então, nesse caso aqui, mais para baixo eu vou falar dos combos, nesse caso ele está com 2 PCs, porque eu tenho o PC do escaneamento da febre e o PC do reconhecimento facial. Então, eu tenho 2 sistemas integrados ali que eu consigo fazer essa aferição. Eu consigo também, que não no departamento de segurança, né, eu consigo criar lá eu tenho uma licença do PRO, que eu consigo criar um servidor para fazer a análise e o BI dessas informações, tá? Vamos supor que eu tenho vários sistemas desse de febre sendo utilizados ao mesmo tempo, eu preciso consolidar essas informações. Eu tenho um server, né, uma licença do server, que eu consigo criar um PC onde eu consolido essas informações e crio um BI aí com tendência, algumas coisas do tipo. Então eu consigo integrar todos os sistemas, tá? Tá. Hudson, uma dúvida aqui. No caso de apenas um ponto aí, apenas uma câmera, eu consigo ligar ela diretamente no PC ou tem sempre que passar pelo switch? Como que funciona essa arquitetura? Então, você consegue ligar direto no PC se você estiver utilizando a alimentação de 12 volts, tá? Se você estiver utilizando a alimentação de 12 volts, eu consigo ligar ela direto no PC. O switch PoE, eu utilizo ele por questões da questão da alimentação ou se eu quiser incluir ele numa rede aí, por exemplo. Mas eu consigo ligar direto
a partir do momento que ela está alimentada. A arquitetura aqui mostra o switch PoE porque eu preciso realmente alimentar essa câmera e essa câmera a alimentação vai vir pelo cabo de rede, né? Por isso o switch PoE. Tá. Ou eu posso usar o switch PoE ou um injetor PoE. Então, isso é a questão, não é mandatório usar um switch PoE, por exemplo, eu posso usar uma fonte ou um injetor. Legal. Certo? Aqui, voltando àquela questão que eu estava falando, né, a questão de gerenciamento de vários locais, então eu tenho vários sistemas, né, vamos supor que eu tenho um site aí que eu tenha 2 ou 3 sistemas, eu preciso monitorar eles numa sala só. Então eu tenho uma licença de servidor que eu consigo ler até 50 sites, né, 50 PCs. Então é um PC que vai sincronizar todas as informações do banco de dados e vai consolidar isso no BI lá que eu consigo ter essas informações, tá? Então, eu consigo integrar aí um sistema bem grande aí, vamos supor um shopping que eu tenho várias entradas, um conjunto de prédios comerciais que eu tenho várias entradas, eu consigo consolidar isso tudo numa central e receber essas informações, tá? Tá, e Hudson, eu vi que nem aqui a gente consegue, né? Você consegue consolidar isso, vários PCs numa única central, mas e se eu tiver uma quantidade maior de câmera, tem algum limite? Por exemplo, se eu tiver só, sei lá, eu tenho 3 portas, eu posso usar 3 câmeras em um único PC, ou eu preciso de um PC para cada porta ou para cada câmera? Não, isso é importante. Cada PC eu consigo ler até 4 câmeras, tá? Então, cada PC desse eu consigo ler até 4 câmeras termográficas. Eu consigo captar informações de 4 câmeras termográficas. Então, nesse caso, você falou, meu estabelecimento tem 3, eu quero fazer uma aferição de 3 portas. Aí eu coloco essa câmera na minha infraestrutura de rede, capturo essas informações do meu PC, aí eu analiso a partir daí. Então, eu consigo ler até 4 câmeras por equipamento, tá? Agora falando um pouco mais de produto mesmo, dos combos que a Advantech desenvolveu. Então, ela criou 3 tipos de part numbers, né, que a gente chama de conjunto de soluções, né? Eu tenho o sistema mais simples, né, que é de verificação rápida, quando eu só vou ter essa informação em tempo real ali, eu só não vou fazer nada com ela, só vou captar. Se eu quiser fazer uma triagem rápida ali, eu consigo fazer isso. Então, é uma licença mais simples. Eu tenho a licença standard, que eu consigo, além de fazer essa verificação rápida, eu consigo consolidar essas informações no BI, que é onde eu consigo criar tendências, verificar as informações de média, de temperatura, de pessoas, de tudo. Então, eu consigo fazer um BI disso, isso é bem importante. Então, eu consigo consolidar essas informações. E eu também também a gente tem a versão Pro, que é a versão que eu integro a questão da verificação rápida do BI com a parte de reconhecimento facial, tá? Que é a parte do controle de acesso que a gente tinha falado lá atrás. Então, é um outro sistema nosso que vai fazer essa integração, tá? Então, a questão dos canais que o Yuri perguntou, né? Então, são 4 canais por câmera. Então, cada licença eu consigo ler até 4 canais, tá? Então, independente da licença, são 4 canais que eu consigo ler por equipamento, tá? Ficou alguma dúvida aí sobre o sistema de gerenciamento de febre? Querem complementar com alguma coisa? Eu tenho uma outra dúvida aqui. Não pode falar aí, Danilo. Não, na verdade eu ia só perguntar ali sobre essa versão Pro, que ela já tem um reconhecimento facial, né? Então, eu acredito que nessa versão aí que a gente consiga fazer ali o link, né, através de um API, um SDK, com sistemas já existentes, né, como sistemas de controle de acesso, talvez um sistema de ponto, para poder designar quem vai ter acesso ou não a um determinado local. É isso mesmo? Isso mesmo, é esse sistema Pro que eu consigo fazer essa análise. Então, assim, um sistema desse de reconhecimento da febre, eu posso utilizar ele também, né, tipo, como um sistema de controle de acesso. E eu posso integrar no sistema de RH, no sistema já existente. Eu tenho uma API que eu consigo fazer essa verificação. Então, é um sistema bem completo o Pro, né? Eu consigo ter 2 sistemas ali bem consistentes que eu consigo fazer esse controle de fluxo de pessoas aí, e análise da pessoa, né? A parte da fase do reconhecimento facial. O meu comentário seria só mais uma outra dúvida.
Eu vejo que nem eu tenho um PC, eu tenho câmera, eu tenho software. A solução ela é completa ou compro a parte, eu compro só a câmera e uso um computador convencional ou não? A solução ela vem completo, software, computador Isso. e câmera. Isso, não, na verdade é um combo de soluções, né? Tipo, a solução a gente trabalha por combo, então quando a gente fizer uma cotação ou for oferecer o sistema, a gente vai oferecer o sistema completo com câmera e PC. Então eu sempre recomendo usar o PC da Advantech por conta das características que a Advantech traz lá da questão da indústria, né? Das características industriais, equipamentos voltados para trabalhar em um regimento aí de 24/7, toda a garantia local da Advantech, então a gente sempre recomenda usar o sistema nosso, né? O sistema completo da Advantech, PC e câmera, tá? Eu acho que então isso tem muita aderência se você pensar no empreendimento aí que funciona, seja shopping ou loja, etc., que funciona até final de semana. Então, não seria nem indicado utilizar um computador convencional, né? O ideal seria um computador que funciona 24/7. Exato, é justamente para você ter essa segurança que o sistema vai estar sempre funcionando ali, independente da quantidade de tempo que ele vai estar funcionando, ligado, né, no caso. Então, você pega, no seu caso, a parte de transporte. Eu tenho estações de metrô que abrem 4 horas da manhã e fecha meia-noite. Então, eu tenho que ter um hardware confiável que ele vai funcionar nesse período todo. O shopping é a mesma coisa, abre lá 10 horas da manhã, 11 horas da manhã e vai fechar 10 horas da noite. Então, eu preciso ter um hardware confiável e um hardware que não vai dar problema nesse período. Então, a Advantech traz esse combo e recomendo o uso justamente desse tipo de equipamento para esse tipo de solução. Não, beleza, obrigado, hein? Tá. Hudson, então só para ver se eu peguei bem a mensagem aí, né? A questão que acontece, eu estou vendo aqui que os diferenciais da Advantech para esses sistemas de, vamos dizer assim, de medição de temperatura através da febre, ele tem alguns diferenciais bem importantes, né? Porque a gente tem visto aí alguns sistemas que ele só faz a medição, né? Ali Isso. fica em tempo real, não faz nenhum tipo de análise, não gera nenhum dado, né, que seria mais ou menos essa versão nossa, Monitor. Monitor da Advantech com um diferencial que o nosso computador é um computador industrial, ele está preparado aí para suportar temperaturas, vibração, como você citou aí, no caso, uma estação de metrô, então a gente sabe que tem uma vibração muito grande, um campo eletromagnético que é gerado ali dentro das estações, então o nosso computador ele está já apto para trabalhar e suportar esse tipo de ambiente. E depois os diferenciais que eu vejo aí em relação ao produto software, né, vamos dizer assim, a versão standard que a gente consegue linkar já, né, e gerar ali um dashboard com algumas informações dos acontecimentos semanais, diário, então a gente consegue ter uma análise ali de quantas pessoas entraram com 36,5, quantas pessoas entraram com 37, e eu acho que depois o principal, né, que tem um maior diferencial e até um valor agregado para o mercado que pode revolucionar aí a forma de controle de acesso, né, linkando a questão da temperatura e o reconhecimento facial. Né? Então, trabalhando com esse software, a gente tem os APIs, os SDK para fazer a ligação com sistemas de ponto, sistemas de controle de acesso. Então, a pessoa tendo o seu RFID, a sua liberação biométrica, e vai coligar ali, né, vai relacionar com a temperatura corporal. É isso mesmo? Tá correto aí o meu Isso, entendimento? isso, o reconhecimento facial, né, ele vai, falou, além da biometria, né, que é algo físico, né, que a gente tem, né, mas o reconhecimento facial é feito por imagem, né, então eu vou fazer essa análise. Além dessa questão que você falou dos outros sistemas que só mostram, ele só vai mostrar a temperatura. O importante é frisar que a gente tem uma plataforma amigável e fácil você tipo, verificar as informações, tá? É um sistema bem tranquilo de mexer, amigável e bem tranquilo de mexer. Os sistemas que eu tenho visto aí são sistemas um pouquinho mais complexos, que a gente tem pode acarretar uma dificuldade aí na verificação das informações, tá? Mas é bem isso que você falou mesmo. Ah, não, beleza. Então, tranquilo. Beleza? Então, acredito que a questão da sistema de triagem de febre tá bem tranquilo. A gente vai passar para os outros sistemas, tá? A gente vai falar um pouco aqui do sistema de rastreamento
infecções, né? Que vai fazer o tracking das pessoas, tá? Então, é um sistema que ele é um sistema que eu consolido as informações do reconhecimento facial, que é aquele do PRO, que o Danilo acabou de frisar, com as informações da temperatura. Eu correlaciono isso com o tracking utilizando as câmeras IPs convencionais do sistema de segurança, provavelmente. Assim. Então, eu tenho um sistema de surveillance, eu tenho umas câmeras IPs, né, já instaladas, eu posso usar o que já está. Eu atelo o meu sistema de reconhecimento facial para saber se essa pessoa, que possivelmente foi diagnosticada com Covid depois, vamos supor, eu medi a temperatura dela, estava normal, aí dali 5 dias ficamos sabendo que essa pessoa testou positivo. Eu verifico nas imagens onde essa pessoa possivelmente, com quem ela possivelmente teve contato, tá? Então eu consigo voltar no tempo um pouco, mediante a questão das gravações das imagens, né, utilizando o sistema da Advantech. Ele vai correlacionar essas informações e verificar, através dessas câmeras, onde essa pessoa possivelmente passou e onde essa pessoa com quem possivelmente ela teve contato. Tá. Falando um pouco da arquitetura... Hudson, então, só entrando um pouco no que eu identifiquei acho, como um diferencial e até uma outra dúvida. Então quer dizer que eu consigo utilizar minhas câmeras existentes e aí até entrando nisso, tem algum requisito mínimo? Tem que ser câmera IP ou pode ser a câmera analógica? Nesse caso tem que ser uma câmera IP, tá? Porque a gente utiliza sempre o vídeo por rede, né? Esses vídeos a gente não tem placa de captura analógica para fazer a gente não trabalha com esse tipo de solução, então nossas soluções são voltadas todas para a câmera IP, tá? Que é uma câmera mais moderna que você tem uma facilidade de instalação muito maior, tá? Então, falando um pouco da arquitetura, então eu tenho o sistema de reconhecimento facial e no 1, no 2, o sistema de controle de febre. Esses sistemas foi o que a gente falou lá em cima. Eu correlaciono isso a um sistema de tracking manager, que cada sistema desse eu consigo ler até 4 câmeras IPs, tá? Então, cada PC eu consigo ler 4 câmeras IPs. Então, se eu tenho um estabelecimento ali, eu vou aumentando as câmeras, eu vou aumentando o número de computadores para fazer essa análise. Ou eu vou, na verdade, vou aumentar a capacidade do computador. Então, eu estou unindo 3 sistemas para fazer esse tracking. Então, basicamente assim, a pessoa entrou, eu identifiquei ela, vamos supor, o Yuri entrou no prédio, beleza, eu sei que é o Yuri. O Yuri passou em frente à câmera térmica. Aí, né, a partir desse ponto, eu sei que é o Yuri, e eu sei a temperatura que o Yuri está, e eu sei se o Yuri está de máscara ou não, beleza. Armazenei essa informação. Dali a alguns dias, o Yuri ficou sabendo que o Yuri acabou testando positivo, infelizmente o Yuri testou positivo pelo Covid. Eu preciso saber com quem ele teve contato. Eu volto no sistema lá, analiso as câmeras e vejo, o Yuri teve contato com tais pessoas. Aí eu consigo ter um rastreamento de possíveis infecções. Então, isso é bem importante para eu conseguir fazer um mapeamento aí de possíveis pessoas que possam ter contraído, né, a doença, né, a infecção. Certo? Desse sistema ficou alguma dúvida? Tá ok? Não, beleza. Então, beleza. Vamos falar agora um pouco do sistema de monitoramento de ocupação, tá? Então, quando a gente falou lá atrás da questão da flexibilização, né, um dos requisitos dessa liberação do comércio é justamente a quantidade de pessoas por metro quadrado, né? E eu preciso, pensando em grandes redes aí de varejo ou pensando em shoppings, eu não posso fazer esse apontamento manualmente, né? Acredito que não seja muito viável. Hoje você até consegue ver um pessoal restringindo um papelzinho, dando uma senha, só que à medida que for aumentando, acredito que não vai ser viável. Então a gente tem um sistema... Só até pensando aí nos grandes shoppings, né, essa é uma solução, deve ser uma solução bem considerável, porque acontece, imagine lá você tem 4, 5 portas aí, entrou um, chama no rádio, entrou 2, chama no rádio. Então, parece uma solução bem interessante. Vamos deixar você explicar um pouquinho mais aí para a gente entender como que é. Isso, é bem isso mesmo, porque se você tem 4 portas ali, se você não tem restrição ali, como é que você vai ficar contando quem está entrando e saindo? Você não vai saber exatamente quantas pessoas tem ali. Então, eu consigo fazer essa aferição por câmera também, né? Uma câmera especial que consegue fazer a contagem das pessoas, e eu consigo mostrar essa informação num painel.
Então, em tempo real, todo mundo vai conseguir ver ali quantas pessoas tem lá dentro, quantas pessoas entrar, quantas pessoas... Na verdade, não é nem quantas pessoas entrar, quantas sair. Na verdade, quantas pessoas têm a ocupação do local em tempo real. Então, eu consigo atrelar aí a um sistema nosso que se chama Signage CMS, que é um sistema de controle de conteúdo para digital signage. Então, um sistema que via rede aí eu consigo atualizar as informações, tá? Então, vou entrar um pouco aqui na arquitetura. Então, eu tenho umas câmeras. Então, cada PC, ele lê até 4 câmeras também, tá? Então, voltando ali, o pessoal vai perguntar quantas câmeras, tá? São 4 câmeras por PC. A questão do switch PoE, volta naquele mesmo pergunta do Danilo, não é um mandatório usar um switch PoE, mas eu preciso ter uma fonte de alimentação, eu posso usar um injetor PoE em cada câmera. Essa câmera, no caso, ela não tem a opção de você colocar uma alimentação dos voos direto, basicamente, necessariamente tem que vir pelo PoE, então eu posso usar um injetor ou um switch PoE e integrar isso na minha rede ou ligar ponto a ponto no PC, né? Então, aí vai depender um pouco da estrutura que a gente analisar, tá? Olhando dentro do sistema, eu vou ter um software ali que vai fazer a conversão dessas informações que eu receber da câmera para conteúdo, então eu consigo ligar num sistema direto, uma tela, eu consigo já fazer essa aferição, já mostrar numa tela quantas pessoas a ocupação em tempo real, e se eu precisar, não, eu preciso de mais telas. Eu preciso sincronizar tudo isso. Aí tem o nosso sistema, que é o Signage CMS, que eu consigo com várias telas ao mesmo tempo. Pela rede eu consigo atualizar essas informações em tempo real. Então, o que passar numa, ela vai atualizando nas outras. Lembrando que cada tela dessa, tá? Até um diferencial aí é o seguinte, além dessa informação da ocupação, eu posso colocar outros conteúdos ali. Não precisa ter uma tela necessariamente ali fixa só mostrando conteúdo. Como eu tenho o controle, como eu vou ter o controle desse conteúdo, eu posso colocar um vídeo institucional, eu posso colocar uma propaganda. Seria um digital signage convencional, uma tela de digital signage que eu, ligado no meu sistema, eu vou atualizar a questão da ocupação em tempo real. Tá? Então, é um sistema bem completo. Show. Hudson, até pensando em trazer um pouco mais de valor agregado aí para o nosso cliente, né? Essa semana eu ouvi uma propaganda de uma rede de supermercados, onde ele falava que no aplicativo dele ele já conseguiria, eu posso entrar no aplicativo e ver qual é o melhor horário para eu poder acessar a loja que tem o menor fluxo de pessoas. Né? Isso eu consigo fazer com o nosso sistema também. Eu vi que ele tem aqui o item, colete e processe dados de contagem para fornecer status de ocupação. Eu consigo jogar essa informação para a nuvem para que o cliente final de uma rede de supermercado ou de um shopping center ou até uma loja de varejo um pouco menor consiga ter ali e falar, não, no sábado de manhã é o menor movimento, então eu vou na loja ao sábado de manhã, no sábado à noite é o maior índice de movimento, então eu vou deixar para ir num horário após isso daí, vou escolher um outro dia da semana. E até mesmo a questão assim, consegue atrelar essa informação dentro do estabelecimento para os sistemas de RH, por exemplo, para ele saber, hoje geralmente de quarta-feira, na parte da tarde, é quando eu preciso ter uma equipe um pouco maior, porque eu tenho um grande fluxo de pessoas. A gente consegue trabalhar essa informação nesse nível? Como que funciona essa questão? Sim, essa questão é o seguinte, a partir do momento que eu tenho a informação, um volume de informação, como ela vai ser tratada, vai depender muito do que cada segmento dentro de uma loja vai querer verificar. Por exemplo, eu posso verificar o pessoal do marketing. Então, o marketing vai saber, por exemplo, que eu fiz uma promoção e, de repente, eu tinha um fluxo normal aí de 100 pessoas na minha loja, eu passei a ter 500, né? Isso pensando fora Covid, tá? Pensando um pouco fora a questão da ocupação por metro quadrado, que eu consigo estabelecer ali. Pensando um pouco, seria um mundo ideal agora, que seria para a gente, pensando assim, eu fiz a promoção, eu tenho um fluxo normal de 100 pessoas na minha loja, eu passo a ter 500. Então, assim, tipo assim, minha promoção deu certo, o pessoal do marketing agiu bem. Eu posso também analisar questões administrativas, por exemplo. Eu consigo verificar ali que minha loja tem entram 1.000 pessoas 1.000 pessoas por dia. Porém, de 1.000 pessoas, pelo meu caixa ali, pelas transações, eu consigo ver que apenas eu tive, 200 transações. Ou seja, 800 pessoas entram na minha loja e não compram. Então, eu consigo verificar essa informação. Então, tudo onde eu consigo comparar o número de pessoas que entraram com algum efeito colateral disso, é viável usar esse sistema. Então, isso entra no que você falou da questão da RH.
ver a questão de fila. Nesse caso, eu posso usar esse sistema com essa informação, eu posso moldar de acordo com o que cada setor precisa. Então, eu tenho a informação consolidada. Aí, uma dessas questões que você falou é usar no marketing, por exemplo, para falar que o horário tal da minha loja é mais vazio, o horário tal da minha loja é um horário mais tranquilo de ir e tal. Isso tudo vai depender como cada setor vai utilizar essa informação. Mas o grande diferencial é realmente você ter essa informação, porque hoje você sabe o fluxo da sua loja pelo número de transações. Talvez você não tenha, algumas lojas não tenham controle de quantas pessoas efetivamente entram. Vamos supor que eu posso colocar uma câmera dessa no passeio e medir quantas pessoas passam em frente à minha loja e tirar uma média de quantas pessoas que passam, quantas pessoas que entram. Então, assim, infinitas possibilidades a partir do momento que eu tenho um sensor que faz essa captura. Ah, show de bola. Então, assim, só para recapitular, esse sistema aí, ele consegue gerar esses dados e usando aquela velha frase, o paradigma, né? O dado é o novo petróleo, né? Então, Exatamente. você vai ter toda essa informação e cada cliente aí, cada estabelecimento, cada segmento vai poder trabalhar essa informação de uma forma mais adequada aí para atender as suas necessidades, certo? Isso. Cada segmento e cada setor dentro de cada segmento, né? Cada Sim. subsetor, de cada área dentro do segmento, né? Cada um vai Não, trabalhar a massa de dados ali conforme necessário. Não, show de bola, porque aí a gente vê assim que é um sistema, né, que foi pensado não só para atender esse momento agora, né? Então é um Sim, sistema que após pandemia ele pode ser utilizado aí de várias formas, né? Aquele negócio, acabou a pandemia, arranca tudo e joga fora. Não, ele é um isso. sistema que a gente consegue utilizar ele com outras formas aí gerando informação até para a questão de promoção aí do promoções de marketing, promoções de vendas, então principalmente para dentro do segmento de varejo. Show de bola. Beleza. E eu acho que pegando um gancho nisso, ele tem as APIs, né? Isso ele é possível até ter as integrações com os outros sistemas, né? Eu acho que para justamente o que você falou, para que não seja um sistema que você adquire, compra, instala, passou a pandemia e joga fora. Não, acho que ele tem uma grande aderência e acredito que o mercado como um todo ele vai mudar bastante. Então a gente vai ter um uso contínuo desse sistema e um aprimoramento provavelmente no futuro. Isso, perfeito. Agora voltando aqui para a apresentação, um pouco da questão de tipo de instalação, eu tenho dois exemplos bem simples aqui, tá? Que depois é só aumentar. Então, uma porta simples, eu tenho uma câmera, o PC, e esse próprio PC eu consigo colocar uma tela nele ali para fazer essa informação, esse informativo de contagem de pessoas. Se eu tenho duas portas, o mesmo sistema, que conforme eu falei, até 4 câmeras, eu coloco 2 câmeras e duas telas separadas, eu consigo no próprio sistema da Advantech, né, no Sanei CMS, mostrar esse informativo em 2 telas. Lembrando que esse informativo não precisa ser fixo, só ocupação. Eu consigo colocar algo ali da minha loja, algo corporativo, uma promoção, eu consigo sempre atualizar esse conteúdo, tá? Isso é bem importante, porque para não ficar, é o que a gente está falando, não fica estático em relativo ao Covid, tá? Você pode usar isso de outras maneiras, tá? Então, acho que acredito do sistema de monitoramento tá ok. Não, só uma dúvida. Ela tem uma precisão na contagem de pessoas, ou se você tiver muitas pessoas passando por uma porta, tem Tem, algum impacto? na verdade, ela tem uma precisão de 95%, tá? Então, assim, são 95% de precisão do volume de pessoas que entram. Então, é uma precisão bem alta aí, tá? Tipo, bem... Vai saber com uma grande chance de certeza de quantas pessoas realmente tem na sua loja. Então, é uma precisão bem alta. Tá certo? Beleza. Agora, falando do nosso último sistema, é o sistema de monitoramento e distanciamento social, tá? Que isso aí é algo, a questão do distanciamento social para o brasileiro, eu acho que é algo bem doído, né? Porque a gente é sempre caloroso, né? O brasileiro sempre tem essa questão de ter contato físico, né? Com as pessoas, de abraçar, de dar um beijo, de apertar a mão, então é algo que a gente está tendo que acostumar aí, eu acho que é uma das coisas mais doídas aí que a gente está tendo que acostumar é o distanciamento com as pessoas. Então a gente criou, a Advantech tem um sistema que vai medir esse distanciamento, ele vai monitorar as pessoas em tempo real, verificar se elas estão próximas demais. Então está, tipo, pelos estudos lá, a distância ideal seria em torno de 2 metros, né? A gente fala 6 pés aí, mas em torno de 2 metros.
Então, o sistema por câmera, pela imagem, ele vai conseguir verificar se as pessoas estão respeitando, se eu tenho uma aglomeração, se eu tenho alguma coisa errada nesse sentido. Eu posso usar isso tanto em espaços públicos, ou eu posso usar, que é o exemplo que a gente vai dar, utilizando dentro de um próprio escritório, por exemplo, né? Com essa volta gradativa, né, das pessoas aos escritórios, né? Vão acabar voltando com uma série de restrições. Aí uma dessas vai ser um pouco da questão do distanciamento, né? Aí é um exemplo que eu vou dar aqui, né? Que é a utilização dessa solução no escritório, por exemplo. Então eu tenho, nesse sentido aqui, nesse sistema eu uso uma câmera IP convencional, tá? É uma câmera IP, né? Então eu não consigo utilizar uma câmera VGA analógica normal. Obrigatoriamente eu uso uma câmera IP. Cada PC desse, eu tenho um PC que vai fazer a análise dessas imagens e eu consigo, com cada PC, ler até 3 câmeras e eu consigo, a partir disso, ver algumas verificações de eventos, eu consigo fazer melhoria para as pessoas realmente respeitarem o distanciamento, verificar se realmente as medidas de prevenção estão sendo obedecidas, se tem aglomeração, então eu consigo fazer um monte de investigação em cima disso. Então, com essa volta, eu acredito que é uma das coisas que a gente vai ter que se preocupar. Então, eu posso usar um sistema já instalado de câmeras, vamos supor que eu tenho um sistema já pré-instalado no andar, por exemplo, com câmeras IPs, tá? Vamos supor que eu já tenho essas câmeras, eu só incluo o meu sistema ali, meu PC, e eu consigo fazer essas aferições, tá? Essas medições aí, se as pessoas estão respeitando o distanciamento social. Alguma dúvida aí sobre esse? Não, show de bola. Eu estou pensando, imaginando aqui onde a gente pode aplicar esse sistema aí, Hudson. E eu vejo talvez uma grande sinergia aí, por exemplo, nas agências bancárias, né, onde tem aquela fila. Então, o segurança está ali, ele está vendo o sistema, ele viu que está juntando, o pessoal está ficando com um distanciamento menor ali do aglomerando, né? Ele pode descer ali do púlpito, né, que geralmente eles ficam ali aquele púlpito, e fazer uma reorganização da fila, né? Então eu vejo uma grande sinergia para esse tipo de atividade, né? E principalmente também aí dentro do escritório. Claro que os escritórios eles vão realocar aí as mesas, né? Então vai conseguir resolver esse problema, mas principalmente no local onde tem fluxo de pessoa constante, com fila, essa daí seria uma ótima solução para ser integrada. Exato, porque hoje essa aferição é feita com o pessoal com a fita no chão, né? Aí, necessariamente, nem todo mundo respeita essa fita, né? Então, você tendo algo que mostre que essas pessoas não estão respeitando, seria bem interessante de utilizar, tá? Isso. Acho que vem, eu ia falar, isso acho que vem junto com a reabertura dos escritórios, né? Com a flexibilização dos estados, principalmente dentro do escritório. Eu vejo que isso tem uma grande aderência também a essa solução. Por mais que você tenha a questão do distanciamento pela mesa, mas dentro da flexibilização você tem que ter um plano de retomada, de reabertura. E acho que esse sistema acaba tendo uma grande sinergia dentro disso. Não, com certeza. É bem isso que você falou mesmo. Sinergia a gente consegue usar em vários tipos de segmento aí, sem problema nenhum. Tranquilo, é isso aí. Então a gente viu aí, só para fazer um resumo aqui para o pessoal, vamos abrir aí as perguntas para o pessoal, né? Então, deixar aí o pessoal fazer algumas perguntas para a gente discutir um pouco mais e melhorar esse bate-papo, enriquecer aí, né? Então, vou pedir a colaboração de todos aí que estão assistindo. Se tiver as perguntas, pode mandar para a gente vai responder aqui agora. Então, só para a gente fazer um resumo, por enquanto que o pessoal manda as perguntas, a gente viu aí 4 tipos de sistemas, né? 2 sistemas que estão bem voltados aí para as normas de segurança agora que os estados estão determinando, que é o sistema do controle de febre. Esse sistema é um sistema que tem um mega diferencial aí em relação aos que a gente vê no mercado, porque a gente consegue ter uma versão que mostra um dashboard e faz uma coligação de eventos para poder ter uma administração melhor dos fatos. Uma terceira versão, que é a versão Pro com reconhecimento facial, que a gente consegue, através de APIs e SDKs, fazer a ligação, né, a coligação, ou integração, na verdade é a palavra correta, integração com outros sistemas de controle de acesso. Isso, Depois
O segundo sistema que a gente viu foi o sistema de reconhecimento facial, né, que aí tá bem atrelado ao primeiro aí da parte do reconhecimento da câmera. Depois a gente viu o sistema de ocupação, né, que pode ser utilizado aí o pós-pandemia, vamos dizer assim, para promoções de loja, gerenciamento do espaço em si, né? E depois o último sistema aí que a gente viu também utilizando as câmeras IPs, né, para fazer aí a medição de distanciamento entre as pessoas. Né? E então, o track, né? E o track, exatamente. Era essa parte que eu queria colocar e abrir aí as perguntas para o pessoal. Não sei se o Yuri tem alguma coisa para colocar mais, ou até você mesmo na área técnica. Não, uma das coisas também acho que é um grande diferencial dessa solução é em relação ao computador robusto, né? Porque hoje a gente viu algumas soluções até em reportagens, etc., que está utilizando um notebook, um computador convencional. Exato. E acho que isso acaba trazendo muito... Você coloca uma solução que está muito factível de ter um problema, de vir a você não ter uma efetividade... uma confiabilidade no hardware, né? Isso, exatamente. Certo. Então, acho que isso é um dos grandes diferenciais dessa solução, né? É esse computador robusto para que você tenha essa informação 24/7 e que você tenha essa confiabilidade. Eu acho que agora, eu acredito que o pessoal deve ter algumas dúvidas e acho que a gente está aqui à disposição para tem uma dúvida aqui que foi enviada aí durante o nosso bate-papo aqui, que eu acho que vai fazer uma sinergia muito boa com essa sua colocação. Né, o pessoal mandou uma dúvida aqui perguntando o que credencia a Advantech, né, para o desenvolvimento dessas soluções, né? Qual que é o know-how da Advantech aí para desenvolver essas soluções. Então vou tomar de verdade, vou responder essa primeira dúvida. Né, então, só para passar aí o pessoal um brief rápido aí sobre a Advantech, né? A Advantech é uma empresa com core business de automação industrial. Né, então, o nosso core mesmo é equipamentos voltados para automação industrial, que é são ambientes, né, que demandam aí equipamentos robustos, equipamentos de alta confiabilidade, equipamentos que vão trabalhar 7 dias por semana, 24 horas por dia, não podem parar de jeito nenhum. Né? Hoje a gente está vendo aí, precisou parar o comércio, né? Precisou parar, ficar em quarentena. Então, imagine uma indústria lá ter que parar uma linha de produção por conta de um problema num computador. Né? Então, é um baita de um prejuízo. Então, a gente traz esse core business, né, dos computadores industriais para dentro dessas soluções também que a gente aplica dentro do varejo, porque são ambientes também que, mesmo com menos intempéries, né, não tem tanta vibração, não tem tanta poeira. Mais controlado, né? Exato, não tem tanta interferência eletromagnética, mas também é um ambiente que tem que trabalhar aí praticamente 24 horas por dia, 7 dias da semana. Então, a gente traz esse core business para dentro do equipamento. Um outro ponto também que eu acho importante aproveitar e colocar agora é a questão aí da nossa estrutura aqui no Brasil, né? Então, hoje no Brasil, a gente tem um escritório comercial em São Paulo e uma unidade Fabril, onde são feitas a assemblagem dos nossos equipamentos lá em Itajubá. A Advantech está há 20 anos aqui no Brasil, né? E isso também traz aí uma credibilidade, né? Não é uma empresa que está vindo da China vender só a câmera, depois passou a pandemia, ela vai embora junto com a pandemia. Né? A gente tem raiz, vamos dizer assim, aqui no Brasil, a gente atende diversas indústrias, né? E isso também aí fortalece um pouco mais aí a questão da nossa solução. E um terceiro ponto, Hudson, que até para passar um pouco mais de confiança, né, nessa pergunta aí da questão do que credencia a Advantech, né, é a questão da garantia. Você consegue falar um pouquinho para a gente aí em relação à garantia desses produtos, como que a gente vai atuar e como que a gente vai trabalhar? Então, até o Danilo abordou um assunto importante, essa questão da garantia, né? A garantia dos nossos produtos são de 2 anos de prateleira, tá? Balcão. Então, adquirir o produto de Advantech são 2 anos, a gente consegue estender essa garantia até 5 anos, tá? Mediante algumas SLAs aí que o pessoal da área comercial for combinando aí com o pessoal do tipo de pessoal que for comprar, então até 5 anos. Outra questão importante frisar, a gente tem um corpo técnico aqui no Brasil, onde a gente faz toda a manutenção dos nossos produtos, se vierem a dar problema, no Brasil. Então, nesse caso, a gente não depende da matriz
para fazer reparo. Então, a gente faz reparos a nível de componente tudo aqui no Brasil. Então, a gente tem um reparo bem rápido, tá? Então, se vier dar algum problema, a gente tem um suporte bem rápido aí da parte de suporte de garantia, de pós-venda. Então, isso é tudo local aqui no Brasil. Outra coisa importante falar é que a gente tem alguns modelos de SLAs aí, de alguns tipos de equipamentos que não podem parar, por exemplo, de estoque mínimo, de reparo rápido, alguma coisa do tipo. Isso aí é só questão da gente sentar, conversar aí e analisar qual o melhor modelo de SLA ou até algumas questões de garantias que é melhor para o cliente, né, para vocês no caso. E acho que entrando nisso no suporte local, até para a gente mencionar isso, até que o Daniel falou, não é uma empresa da China que vem vendeu uma câmera para... Uma empresa bem consolidada no Brasil, né? Já, como o Danilo falou, né? A gente tem já aí quase 30 anos de Brasil, né, Danilo? É isso aí. São 20 anos como Advantech, né? E alguns anos aí como módulo, quando a gente fazia a distribuição apenas dos produtos da Advantech. Não, mas é isso aí, gente. Então, aproveitando aí, só para recapitular, a gente tem suporte técnico aqui local no Brasil, né? Tem a nossa equipe também, tem um 0800 que pode tirar as dúvidas aí de configuração, e tem nossa unidade lá em Itajubá. E a garantia do produto, então, seria 2 anos o PC e 3 anos as câmeras. Né? Então, só para a gente encerrar aqui, abrir aí para vocês tirarem as dúvidas também, acho que muita coisa a gente já passou aí, mas eu abri para vocês, para vocês poderem tirar um pouquinho mais das dúvidas. Nesse ponto agora, como a gente vai abrir aí para vocês, né, eu vou pedir para o Hudson e para o Yuri também fechar a câmera para a gente melhorar aí a questão da qualidade do sinal, né? E aí a gente vai respondendo aqui as perguntas conforme forem chegando. Ju, separa as perguntas aí para a gente, vai passando aí que a gente vai respondendo. Então, pessoal, é isso, da parte técnica, né? Agora vamos partir para perguntas de vocês. Ju, pode fazer a primeira aí pergunta. É isso aí, qualquer dúvida a gente está à disposição aqui para responder. Tá certo. Valeu. Bom, pessoal, vamos para nossas perguntas. Eu não sei se é o Hudson, o Yuri, o Danilo que estão aí para responder, mas a gente tem uma pergunta aqui. Quais os protocolos de comunicação que as APIs fornecem e se teria alguma documentação mostrando como realizar essa integração? Tá, Juliano, bom dia de novo, né? Então, os protocolos hoje a gente tem o REST, um REST com API para a gente conseguir comunicar e ele também exporta todos os dados com arquivos .csv. Então, eu consigo integrar aí com bancos de dados aí sem problema nenhum. Então, são protocolos conhecidos aí. A documentação a gente consegue disponibilizar também, a Advantech, a gente tem isso como perfil de disponibilizar essas documentações justamente para facilitar a integração com sistemas terceiros, né? A questão do reconhecimento facial. E a gente consegue fornecer documentação, a gente dá o suporte e a gente pode verificar isso aí mediante a cada projeto. Legal, Hudson, obrigada. A gente tem mais uma pergunta aqui. A câmera tem como identificar a utilização de máscaras? Sim, ele vai identificar. Uma das identificações é a questão da máscara, se a pessoa está utilizando ou não a máscara, tá? Então, no próprio software que a gente mostrou lá em cima do reconhecimento de febre, uma das verificações é a questão da máscara. A gente está atualizando o hardware para suportar esse tipo de configuração. Legal. Hudson, a gente tem mais uma pergunta que é para finalizar a nossa apresentação. O uso do sistema termográfico, né, pós-pandemia, caso isso seja uma objeção, como que fica esse sistema? Não, pelo que, assim, o uso dessa tecnologia não está limitada à pandemia, tá? Tipo, esse sistema não surgiu por conta da pandemia, esse é algo que já existia há muito tempo. Em Taiwan, principalmente no Oriente, eles são preocupados com as questões de temperatura, então não é algo novo. A gente está trazendo para o Brasil, incrementando isso, tropicalizando, né, trazendo isso para o Brasil, deixando funcional. Então, eu acredito que não é uma objeção você utilizar isso pós-pandemia.
Só colocando um adendo aí no que o Hudson comentou, está respondendo essa pergunta, assim, a gente não acredita que venha a ter essa objeção, e por mais que a gente tenha a LGPD, né, que vai estar para entrar em vigor no próximo ano, a gente só vai ter que se adequar no sentido de que, igual uma câmera normal de monitoramento, tem que ter o aviso lá, o porquê que essa câmera está lá, capturando a temperatura, para medir, para segurança, para saúde, enfim. A gente não acredita que tenha essa objeção, e ela vai estar enquadrada, né, na LGPD, e além disso a gente consegue ter integração com outros sistemas, né, para que você consiga, não seja só um simples sistema para uso durante a pandemia, mas que você consiga ter integração com controle de acesso, por exemplo, etc. Bom, Hudson, apareceu mais uma pergunta aqui, acho que dá tempo bem rapidinho de responder. Uhum. A integração com as catracas é via RES API também? Então, o sistema ele não vai integrar direto com a catraca, porque as catracas, geralmente as catracas, elas têm um sistema já funcional. A gente vai integrar os dois sistemas via REST API. Então, a catraca tem um sistema dela de abertura, né, que faz esse controle já, e a gente vai incrementar a nossa API, o REST API para liberar ou não a catraca. Isso a gente tem que unir esses dois sistemas, tá? Ah, legal, Hudson. Então, a gente, para finalizar, agradece a presença de todos, né? Se você gostaria de receber um contato da Advantech, pode enviar um e-mail para a gente ou deixar aqui no chat, que a gente pode estar passando mais informações. A gente vai estar disponibilizando a gravação para vocês no nosso YouTube, então amanhã vocês vão estar recebendo um e-mail com os links dessas informações. E se você quiser entrar em contato com a gente, você tem os nossos e-mails e telefone, né? Nosso telefone é 4750-2425, né? Ou tem os nossos e-mails também aí para qualquer informação que vocês precisarem. Nós estamos todos à disposição de vocês e a gente agradece aí a presença de todos nessa manhã. Um ótimo dia para todo mundo.